E entretanto tenho Pronto. ali uma vitrine nova, cheia de. Porque eu tenho este lado Geek. acriançado, geek, que tenho ali muita bonecada de videojogos e de animes e cenas. Eu não vou saber nada disso. Pronto, já Peço sou desculpa. geek. Eu adorava tipo dizer, ai, que fixe, mas eu não conheço nada. Não, não faz mal. Eu gosto de ser único. Não, não sou único porque há muita gente que é fã. Mas eu gosto de colecionar figuras e pronto. E O tenho que máximo gastar que o dinheiro em alguma coisa, né? Sim, real. Quer dizer, mas tu queres ser de Ondoka? Pois és de Ondoka, ok. Esta Está bem. vida de comprar coisas tem que vir de algum lado. Precisa ser alimentado. O máximo que eu tenho aqui são aqueles bonequinhos do McDonald's de Friends. É o Por máximo. acaso acho muito a fuletes, mas sim. Eu sou Alguns... mega fã de Friends. Eu sou... Não, há aqui uns que são feinhos, espera aí. Olha, nem sei onde está a Rachel, que é a mais feia de todas. Mas está por ali. Não, não, calma, o boneco. Pronto, olha, escreveste um livro, certo? Vários, no caso. E li vários livros. Ai, agora agarraram um que não é o meu. Ai, eu não tenho aqui o meu. Não, não faz mal, tu tens aí. Está aqui, pronto. Ai, O peso dos outros, espera aí. O peso dos outros, uau. para quem está a Faz ouvir, é assim, um faz livro. assim. Faz assim. Para quem está a ouvir, é um livro. Que diz O Peso dos Outros, Fábio Ventura, e tem um É, so- pinguim. é sobre pessoas pesadas. The Biggest Loser. Sim. Já me perguntaram isso, por acaso. Se o livro está O, relacionado com dietas. que era do tipo os bastidores do peso pesado na SIC. Sim. Era muito bom. Será que a balança era real? Será que... Muito bom. Ai, Pronto, pronto, vá. Fábio. Sim. Olha, eu ia começar por alguma pergunta, provavelmente, mas Uhum. fala-me do livro, por favor. Que se Então. conseguires. Da história deste livro. Então, O Peso dos Outros é o meu sétimo livro. Eu quis escrever Sétimo. um livro, sétimo, já é o sétimo livro, isto já tem aqui uns altos e baixos da carreira, mas pronto, é o sétimo livro. Eu sou obcecado com o número 7, começo já por dizer. Até o volume da televisão, eu ponho sempre tipo 7 ou 17 ou 27. Eu sou obcecado com o número 7. Quando me pedem, escolhe um número, escolho sempre o 7. Pronto, portanto tenho uma cena com o 7. Muito estranho, eu sei. Depois falamos sobre isso. Pronto, eu não tenho explicação, se é isso que vais perguntar. Simplesmente Não tenho tenho, uma então não obsessão. vale a pena falarmos sobre isso. Pronto, simplesmente tenho a obsessão com o 7. Eras o número 7 na escola? Calhou algum Fui ano? algumas vezes, algumas vezes. No Pronto, está sexto ano, explicado. pai. Sim. Foi no Está período em que eu explicado. sofri mais bullying, portanto há aqui um lado mais. Sim, pronto, sim. Quinto, sexto, sétimo. Depois no Sim. oitavo, uma pessoa começa a dar assim um chega para lá com as costas da mão e depois passa. Pronto. Desculpa. Já estava. Faz mal. Pronto, é o meu sétimo livro. E eu senti que era um livro assim um bocadinho mais, não digo nostálgico, mas quando escrevi foi quando eu estive a pesar mais a minha carreira. E pronto, e aqui vou pegar um bocadinho no título. Estive a pensar no que estava para trás, no que já tinha feito, no que é que queria fazer, o que é que significava a minha carreira atualmente. Então foi assim também uma espécie de ponto de situação da carreira. Também 7 livros já é bastante, não é? E Sim. então parti para este livro com esse certo ar mais nostálgico. E que acabou por também fazer uma ligação à criatividade, que eu já vou falar um bocadinho mais disso para a frente. Mas pronto, Peso dos Outros. É um livro focado nas memórias, que eu sempre quis escrever sobre esse tema, que eu gosto muito. Parti de um filme que eu adoro, que é o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, com o Jim Carrey e a Kate Winslet. Se ainda não viste, é obrigatório veres. Vou ter Quando de já ver. fizeres, pronto. E também um bocadinho inspirado no Black Mirror, que eu também sou muito fã do estilo. Não Uh, diria. Pronto, porque Não diria nada. gosto muito da volta que o Charlie Brooker faz à. Charlie Brooker? É, Charlie Brooker, acho que é o nome dele, sim, o criador. Eu às vezes tenho assim umas brancas com os nomes. Gosto muito da forma como ele dá a volta ao tema da tecnologia, mas depois cria ali histórias ou que chocam, ou tem algum coração por trás. E foi aí que nasceu a premissa do Peso dos Outros. É um futuro próximo, gosto de pensar dessa forma,
em que a inteligência artificial permitiu criar um procedimento onde é possível transferirmos memórias negativas para outras pessoas. É um procedimento caro, portanto, só pessoas mais abastadas é que conseguem realmente retirar essas memórias que não gostam e passar para pessoas mais desesperadas por dinheiro. Recebem dinheiro a troco dessas memórias negativas. Supostamente esta empresa, é o projeto Anemone, esta empresa garante que a pessoa que recebe as memórias não se vai lembrar de nada, é só um recipiente para as memórias negativas. Mas uma das minhas personagens principais, que a história é dividida entre três, que é um dos recipientes dessas memórias, começa realmente a lembrar-se das memórias negativas da pessoa que as retirou. E esta pessoa que retirou é o Lázaro, que é um ilustrador conceituado, rico, obcecado também com criatividade, muito misterioso também. Ele é casado com a Serafine, que é uma cantora, que está ligada, está a ter uma explosão da carreira, toda a gente anda a falar dela nas redes sociais, é uma coisa assim muito, muito recente também. Mas tem um casal com muitos problemas no casamento, e foi isso que os levou também a começar a transferir as memórias para outras pessoas. E no caso do Lázaro, que tem compatibilidade com o Bento, começa a mandar as memórias para o Bento. O Bento não se devia lembrar, mas quando vai fazer, o Bento é estafeta e entrega comida, como se fosse Uber. Vai fazer uma entrega numa casa e que por coincidência é a casa deste casal rico, o Serafine e o Lázaro, e quem abre a porta é a Serafine, e aquilo desperta-lhe ali qualquer coisa na cabeça e ele começa-se a lembrar, entre aspas, de imagens super negativas e um grande ódio em relação àquela mulher. São as memórias do Lázaro que se foram reavivadas. Isso é o modo depois para toda a história. Há aqui uma certa... A história está tripartida, por assim dizer, entre o Lázaro, a Serafine e o Bento. Vamos seguindo aqui as vidas dos três, que se vão entrelaçando à medida que a história avança. E vamos descobrindo aqui muitos segredos, muito, como é típico meu, não é? Muitas reviravoltas, muita tensão, muita ansiedade que tu adoras. Muita ansiedade. Portanto, eu diria que é uma história, é a minha história mais madura, diria eu. Também porque acompanha um bocadinho também a minha vida, não é? Que vou também amadurecendo aos poucos. E talvez seja a história que também tem mais crítica social, porque eu falo aqui muito destas diferenças de ricos pobres. Quem consegue, né, neste caso, as pessoas mais ricas conseguem tirar o lixo e enfiam naqueles que estão mais desesperados. E tem um quezinho, que era isso que eu falava no início, que é a parte da criatividade, que está muito centrada nas personagens do Lázaro e da Serafine, que é uma certa obsessão com a perfeição, uma obsessão com o ser-se relevante. No caso do Lázaro, ele está a fazer um trabalho sobre o Dia de Muertos, do México, portanto está a fazer um trabalho sobre a morte, a Santa Muerte. A Serafine vai ter um grande espetáculo e depois disso vai ter um CD novo, também está aqui completamente obcecada com isso. E este lado da criatividade que eu quis explorar não é criatividade como se fosse uma coisa muito positiva, é o lado negro da criatividade, que eu também sinto quando crio, quando escrevo. E senti muito neste. É aquela pressão de ter que escrever um bom livro, ter que escrever um livro que toque os leitores, ou que agrade a editora também. É esta pressão toda que nós temos que acaba por desvirtuar um bocadinho o prazer que nós devemos sentir quando criamos. Tive muito prazer em escrever o livro, gosto mesmo muito do livro, mas ao mesmo tempo fui sentindo também esse peso, essa pressão. E acaba por ser um meta-livro, porque estou a falar disso, mas também estou a sentir. E isso foi uma coisa que não foi planeada. Eu já estava para aí a um terço do livro e comecei a perceber que estava a seguir essa direção. Portanto, não é só sobre memórias, sobre a parte ética e moral das memórias, não é? E deste procedimento. Há também aqui um lado da crítica social e também da criatividade. E, entretanto, falei imenso, desculpa. Sim, olha, obrigado, respondeste a quase todas as minhas questões que eu já tinha aqui prontas. Pá, desculpa. Facilitaste o meu trabalho. Muito Pronto, obrigado. então, olha, muito obrigado pela presença. Até para a semana. Não, porque eu acho que
pronto, esse é que respondia muitas coisas logo, mas eu acho que é importante, porque eu tenho noção que é um livro com um quê de complexidade, e então prefiro logo explicar tudo na mesma linha de pensamento. Não, mas fizeste bem. Sim, fizeste bem. Porque eu podia-me escapar a alguma coisa. Pronto. Pronto, a primeira pergunta que eu te ia fazer era qual é que foi a semente do mal que te fez escrever o peso dos culpados? Aí já O peso respondeste, dos né? culpados não é o peso dos outros. O peso dos outros. Sério, O isso é, sono dos culpados. é a sequela dos dois. Vou juntar os dois e fico o peso dos culpados. Ai, eu não estou bem. Ou o sono dos outros. Na noite. Na noite. Sim. Ai, por acaso, no outro dia, acho que foi com a Anabela Lopes, que nós estávamos na brincadeira e criámos um título que era com os quatro. Como é que era? Era o peso dos culpados na noite de papel. Era qualquer Ou pode coisa ser o assim. peso dos corações dos culpados na noite. Alguém está a cantar os parabéns aqui ao lado. Ai, que lindo. Na noite. Pronto. Pronto, para quem não está a perceber o que é que está a acontecer, nós estamos a juntar os títulos dos livros todos do Fábio. E eu fiz Sim, isso porque eu juntei o peso dos outros com o sono dos culpados. sim. Mas eu acho que era qualquer coisa. O sono dos outros. Não, não sei. Já não me lembro. Tinha que ir às conversas do WhatsApp para encontrar. Mas rimo muito com a junção dos nomes todos. Mas pronto, vá. Respondendo à tua pergunta da sementinha, que eu respondi já um bocadinho na outra questão, Sim. mas a sementinha. Não precisas voltar a dizer, já Não, mas respondeste, tu é que sabes. posso falar um bocadinho mais sobre isso, esclarecer um bocadinho mais. Eu gosto sempre de escrever os meus livros com temas diferentes. Ou seja, eu tenho um estilo muito próprio que eu acho que os leitores já reconhecem. Acho que conseguem começar a ler e se não tivesse lá o meu nome percebem que aquilo é o Fábio. Mas ao mesmo tempo gosto de explorar estilos e histórias muito diferentes. Eu acho que estes quatro, Corações de Papel, Gatos na Noite, O Som dos Culpados e O Peso dos Outros, são livros que sento que são meus, mas são temas diferentes. E eu queria mesmo explorar o tema das memórias, que eu acho que é muito interessante. Dá pano para mangas. Explorar aqui questões éticas e morais. A questão também muito importante que é, se nós vamos retirando as memórias negativas, o que é que sobra de nós? Porque nós somos nossa identidade, não é? Nós somos um conjunto de tudo, o bom e o mau. Se nós Sim? ficarmos até o mau, o que é que acontece, não é? Será que ainda somos nós? Será que ainda conseguimos manter a mesma identidade? E no caso de Serafina e do Lázaro, que são artistas, são criativos, e a criatividade também tem aqui este quê de mergulhar na escuridão, não é? E se eles vão ficando sem essa escuridão, como é que eles conseguem atingir a tal perfeição que eles querem, não é? E foi a partir dessa sementinha também que eu parti para esta história. Claro que depois é aqui, isto é o esqueletozinho, isto é a medula, a medula da coisa. Sim. Depois tive que lhe dar os ossos, os músculos, a pele, etc., para tornar a história também interessante, para entreter, porque não deixa de ser um thriller psicológico com as ferramentas todas de manter a atenção do leitor, etc., mas vai tendo sempre este lado mais ligado à reflexão. Portanto, foi a partir daí, dessa premissa e desse objetivo, que eu comecei a criar esta história. Estavas a falar de uma coisa que estavas a dizer que isto das memórias dá pano para mangas. Uhum, E surgiu-me agora aqui um pensamento que foi: muitas vezes nós temos memórias fabricadas. uhum, Achamos que certa coisa aconteceu de uma forma e depois na realidade aconteceu de uma forma completamente diferente. Não sei se uhum. já te aconteceu alguma vez. Isto, eh, também poderia ser um problema. Sim. Aliás, até há algo muito tipo conspiração, que é o efeito Mandela. Não sei se conheces ou sabes o que é. Acho que não. O efeito Mandela é uma espécie de memória coletiva que toda a gente acha que é real e que aconteceu, mas que não é real. Como, por exemplo, aquela figura do monopólio ter um monóculo. Toda a gente acha que tem, mas não tem. Não tem? Não tem. Isso é o efeito Mandela. Chocado. É. Ou, Na por minha cabeça tem um exemplo, monóculo. ou Britney Spears no. Não é o Baby One More Time, é o outro. Oops, I Did It Again. Que toda a Sim, gente acha que ela tem aquele microfonezinho preto assim, que vai até à boca. Ela não sim. tem. Mas toda a gente acha que sim. Ai, Fábio.
Portanto, isso eu acho muito interessante a cena do. Porque é uma coisa coletiva. Toda a gente acha que sim e não é real. Ou o Pikachu tem, eu acho que é a ponta da cauda preta. Não tem. Eu acho super engraçado estas coisas. E isso vai ao encontro daquilo que estás a dizer, das memórias. Quer dizer, não é que seja memória fabricada, mas a nossa memória também não é confiável, não é 100% confiável. Também há aqui alguma coisa que nós lembramos de uma determinada forma ou algum mecanismo que nós temos no nosso inconsciente que para nos protegermos começa aqui a mascarar a memória de alguma forma, Uma ilusão. uma ilusão. E eu também refiro a um pouco disso no livro. Até que ponto é que, ok, nós estamos, aquilo tem um procedimento, tem lá uma tecnologia em que identifica uma determinada memória e consegue ser retirada por outra pessoa. Mas até que ponto é que essa memória já era real, já era fidedigna e que é realmente retirada tal como ela é para outra pessoa? Portanto, eu acho que até uma das memórias, tal como os sonhos, por exemplo, é muito complexo e é uma coisa que não é facilmente estudada. Há muitos neurocientistas e muitos investigadores que tentam explicar, mas é muito complicado explicar a 100% como é que funciona a memória, como é que funcionam os sonhos, o inconsciente. São temas que eu adoro explorar nas minhas histórias, até porque escrevo thriller psicológico. Sim. Ahm, mas realmente, como estávamos a dizer, há pano para mangas, há muita coisa para explorar aqui nesta área das memórias, que é o tema principal da história. Tu achas que se o Anemone? Como é que se Eu, diz? eu, não, Anemone? eu não tenho corrigido as pessoas. Para mim é Anemone, Anemone, ok. sim, porque é de anémona, mas eu gosto que fica assim com um certo ar mais internacional. Mas quando as pessoas dizem anemone ou anémone, pronto, não corrijo. Pá, as pessoas Ok. é como quiserem, porque também é um nome, não é que seja um nome inventado, mas é um nome fictício de uma empresa, não é? Portanto, não, nunca corrijo. Para mim é anemone, porque eu digo em inglês. Ai, não dá cá. Esse nome eu fui criar. Por acaso ainda ninguém me colocou essa questão, mas pronto, vou agora aqui dizer em primeira mão. Eu achei engraçado dar esse nome à empresa porque imaginei a figura da anémona do mar, até porque visualmente aquela empresa é como se fosse assim, um spa onde tudo é marítimo, tem Sim. assim, as ondas do mar, tudo muito calmo. E então criei o nome anémona, por causa dos tentáculozinhos Yeah. que acaba por ser a máquina onde as pessoas fazem a transferência de memórias para tentar simular também visualmente essa máquina. E achei que era assim um nome assim elegante e tal, achei que ficava giro, assim, meio tecnológico. Sabes o que é que me fez lembrar quando li essa parte, quando tu descreveste o lounge e Sim. fez-me lembrar que não tem nada a ver, que é comédia, mas que fez-me lembrar a Friends, quando a Phoebe vai trabalhar para aquele spa lá que Adoro. é de massagens, que é Sim, todo, também é assim todo assim num estilo, e mesmo quem trabalha lá tem assim um tom de voz sim, muito sim. calmo. Mesmo a Sim, recepcionista, sim. não consigo parar de falar assim. E ela até reclama a dizer: Podes parar de falar assim, por Sim, e favor. depois sinto que a Phoebe é a leitora do teu livro, do tipo, que Sim, está a tentar, do tipo: "Mana, não, isto não é o que faz parecer". sim, 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 Não sim. sei, Sim, surgiu-me mas é mesmo essa cena. foi mesmo essa a vibe que eu quis criar quando faço a descrição da empresa onde se vai fazer isso. É muito spa, lounge, muito calmo, e depois tem o próprio chão parece areia e as paredes com ondas do mar. Uma coisa de tão perfeita e relaxante chega a ser tóxica. Yeah. Aliás, o Lázaro está sempre a referir isso, que aquilo enjoa e irrita. É como se fosse também me fez lembrar, agora que estou a pensar nisso, The Truman Show, Sim, sim. também. Quer dizer, agora há várias referências, agora podíamos estar Sim, aqui a noite toda, há há várias várias, referências. sim. Mas sim, também lembra de certa forma. E tu achas que se existisse, Anemone, agora nem Sim. sei como é que tu dizes, Anémone. achas que se existisse hoje teria filas para as pessoas retirarem as memórias má? Sem dúvida alguma. Aliás, a história acaba por ser um bocadinho. O projeto nasce da inteligência artificial, mas tudo isto acaba por ser uma metáfora da inteligência artificial também.
porque é uma coisa que apareceu muito rápido na nossa vida, Sim, quase de um dia para a noite, tipo, de repente estamos a usar todos os chats GPT e o Claude e não sei o quê, quase que nem tivemos tempo de absorver o peso e as repercussões de ter uma tecnologia destas connosco. Há aqui uma grande dificuldade que os governos e os países estão a ter para legislar e para controlar o avanço da inteligência artificial, e está a avançar muito mais rápido do que nós estamos a regular. E depois vai tendo aqui muitas componentes morais, éticas, e foi isso que eu também tentei trazer com este livro. E com isso quer dizer o quê? Que hoje em dia já quase toda a gente usa inteligência artificial. As pessoas fazem filas, entre aspas, porque estão nos seus computadores ou nos seus telemóveis, mas está toda a gente a usar, porque de repente parece que é um milagre que vem solucionar muitos problemas da nossa vida, ou temos preguiça de fazer alguma coisa, está ali aquilo para nos salvar. Mas nós não estamos a pensar, não estamos com pensamento crítico para perceber como é que deve ser usado de forma correta. sim, E acho que isso podia muito bem acontecer com este procedimento de transferência de memórias. Obviamente que toda a gente quer esquecer certas coisas da vida, e as pessoas iam se calhar até endividar-se para ir fazer este procedimento. Toda a gente ia querer transferir memórias, não tenho qualquer dúvida. Acho que isso era um boom de vendas, neste caso, né? Para as empresas que iriam fazer isso. Eu até estou confiante que um dia pode ser possível, se calhar não da forma como eu descrevo, mas eu acho que há uma grande possibilidade, desculpa, disto vir a ser possível acontecer. Porque se calhar há uns anos também não estávamos à espera de estar a conversar com uma inteligência artificial no computador. sim, Há muita coisa que está a acontecer muito rápido, que era de ficção científica e de repente, sabe-se lá como, já está aqui. existe. Sim, Portanto, sabe-se lá se um dia não vai ser possível mesmo transferir memórias. No meu caso, eu falo em transferência de memórias, se calhar pode haver um procedimento em que se apaga memórias. Eu não quis usar esse, esse funcionamento de apagar. Eu falo realmente na necessidade de transferir, porque isso depois é que me dá o mote para conseguir o desenrolar da história. Porque o simplesmente apagar, da forma como eu tinha pensado, não me permitia continuar a história. sim, sim. Portanto, Ou seja, apagava-se apagava, e pronto. acabava ali. Sim, está Acabava ali. feito. Olha, Fábio, 50 páginas. Portanto, foi uma decisão mais estratégica o criar um procedimento em que é transferir mesmo. Portanto, eu acho que sim, acho que as pessoas vão fazer fila, certamente, se um dia Sim, aparecer esta tecnologia. até porque as personagens achavam que iria ser, ou que seria uma forma de sobrevivência e acabou por ser se calhar uma condenação. Sim, sim, sem dúvida. Tanto para um lado como para o outro. Sim, Começamos a perceber que quem transfere memórias tem tantas consequências negativas como quem as recebe. E eu vou mostrando esses dois lados, esses dois paralelos. A história está sempre muito criada em jeito de paralelo. Aliás, os dois primeiros capítulos, temos o primeiro capítulo com o Lázaro e Serafim numa vida super perfeita, e uma casa maravilhosa e tudo mais, ali com algumas rachas, e depois sim, temos e logo o vai-se segundo, percebendo. e vai-se Desculpa percebendo. interromper, é uma coisa muito boa na tua escrita, porque mesmo com essa perfeição toda, tu é como se tivesse ali um glitch, Sim, e eu gostei muito disso. Tu vês ali um sim, sim, glitch na sim. história e é aí que tu vês, que tu começas a perceber as rachas. E acho que é muito perceptível na tua escrita. Sim, sim, sim. E no segundo capítulo, por exemplo, eu fiz mesmo isso como estrutura. Temos o Bento, que está na casa dele, mas é quase tudo um paralelo. De um Sim, lado a casa perfeita, com uma janela que dá para a cidade, com sol. Depois tens o Bento na casa que cheira a mofo e que não tem comida. E ao longo da história vamos ter sentindo sempre esse paralelo de a vida aparentemente perfeita de uns e a vida desgraçadinha do outro. e tu nunca te E, sentes confortável na casa do Bento. Como tu não sim, tens tu como não tens o leitor como não tem conhecimento, porque está a ver pelos olhos do Bento, não tem um conhecimento real, não é, do espaço, nós nunca acabamos por nunca nos sentir lá. Ou sim, seja, sim, não sim. sabemos ao certo como é que sabemos que é a casa, que é, pronto, é descrita da forma como tu descreves, mas nunca nos sentimos lá. É porque isso, no fundo, a minha intenção com o personagem do Bento era mostrar que ele nunca está
confortável em lado nenhum. Ele não se sen Sim, ele sente que não pertence a lado nenhum, ele não sabe o lugar dele no mundo. Depois, quando começa a receber as memórias do Lázaro, fica ainda mais confuso e vê-se ali uma certa quebra de identidade. Onde é que acaba o Lázaro e começa o Bento? Começamos, como é que é de explicar? O normal é numa história nós vamos conhecendo melhor as personagens, não é? O sim. Bento é um bocadinho ao contrário. O leitor acha que conhece, porque é aquele desgraçadinho que tem dívidas, blá blá blá, mas depois no desenrolar da história o leitor vai ficando a pensar, mas quem é que é afinal este Bento, não é? Sim, Eh, É uma personagem algo complexa por isso mesmo, porque ele acaba por ser um reflexo negativo dos outros dois e que nunca parece nunca está bem em lado nenhum. Mesmo quando aparece outra personagem, que eu não gosto muito de falar desta personagem, pronto, posso dizer o nome, é a Alba, há uma personagem que surge mais tarde na história, vai ter uma grande importância também. Mesmo quando ela surge na vida do Bento, parece que mesmo assim o Bento tem muita dificuldade em criar a ligação e perceber se consegue que nasça dali alguma coisa. Portanto, o Bento é um bocadinho aquela personagem quase que se dissocia, não sim, entendes qual é a verdadeira personalidade dele. E eu, sim, pronto, e tu já leste os meus livros, sabes que eu tenho sinto sempre muito atraído por estas personagens loucas que tu próprio começas a duvidar delas, não é? sim. Até eu próprio começo a duvidar de mim. Pronto, é isso. É assim, eu gosto muito desses meandros E, da é, mente humana. e eu disse-te isto na feira do livro, mas que tu me irritas porque me causas ansiedade. Sim, Mas é isso que eu gosto, porque o livro Gatos na Noite foi ansiedade do início ao fim. sim, 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 sim. É o meu favorito. Vou já dizer, é o meu livro favorito. Eu não gosto de dizer qual é o meu favorito, Ai, mas o Gatos na Noite tem um carinho um bocadinho mais especial com o Gatos na Noite do que os outros. Gosto muito de todos os outros, trabalhei imenso em todos, mas eu acho que o Gatos na Noite tem ali um quezinho mais especial para mim, admito. claro, eu sabia. Pronto. Hã, eu sabia, não ia dizer nada, mas, Mas olha, imagina, deixa-me só dizer isto muito rapidamente, só para fechar o tema da ansiedade. Imagina, vocês leitores sentem ansiedade ao ler, agora imagina a criar. sim, era isso que eu te ia perguntar, Ah, pronto. como é que tu vês, olha, isto está Olha, ligado, telepatia, empatia. Isto é pronto. quase X-Men aqui. Dito isto, que tu acabaste de dizer, eu quero saber qual é que foi o que é para ti o que é mais difícil para ti em Uhum. teres que conviver com estas personagens e qual é que foi a personagem, neste livro em específico, que te custou mais, a conviver? Hum, É assim, eu tenho consciência que não é bom para mim, não é bom para a minha saúde mental. Isto todos é mesmo a sério, não é, não é Sim, sim. piada. Não é bom para a minha saúde mental explorar estes temas pesados, explorar histórias onde ando aqui mesmo a chafurdar na parte mais negra da humanidade, não é? Mas ao mesmo tempo é o que me dá mais gozo. Eu sempre gostei deste lado de perceber como é que funciona a nossa mente, como é que funciona a nossa moralidade, que tipo de decisões nós tomamos em situações de crise, daí também gostar de colocar as personagens sempre numa situação de crise, numa casa fechada ou num hotel fechado ou com um procedimento destes. Um, eu gosto de criar personagens assim porque é um processo de autoaprendizagem. Eu aprendo muito, muito, muito sobre mim quando crio estas personagens. Como é que funciona, quais são os meus limites, quais são as minhas fronteiras, em determinada situação, como é que eu agiria. Isto também tem sido positivo para mim. Emocionalmente e mentalmente é super desgastante. Eu, como tenho um trabalho fora da carreira de escritor, tenho uma vida pessoal, depois tenho a divulgação dos livros e depois a escrever outro livro, isto é tudo um burnout gigante. Ai E meu Deus. o ano passado foi um ano muito complicado para mim. Eu tive que desistir de alguns projetos que ia ter, tive mesmo que parar e pensar e perceber que não ia conseguir fazer esses projetos. E não me arrependo, porque estavam a proteger. E isto é muito desgastante. Foram 4 livros em 4 anos, e este, especialmente o peso dos outros, sinto que me pesou
mais do que os outros, porque acho que as personagens já eram um bocadinho mais densas. Sim. E especialmente, e respondendo à tua pergunta, a personagem do Lázaro foi a personagem que mais me custou criar, porque ele é muito negro, ele tem uma ligação, uma obsessão muito grande com a morte, uma obsessão muito grande, quase doentia, Sim. com a escuridão. Eu sei que falo muito da escuridão nos meus livros, que é um tema recorrente, mas pronto, é o que é o nosso lado mais negro, é a escuridão. E ele foi uma personagem muito difícil. Aliás, eu tenho um capítulo que foi especialmente difícil, que é um capítulo em que. Isto não é spoiler, mas pronto, vou só falar sobre isto. Porque ele é ilustrador, é artista, ele pinta, ilustra, pronto, ele tem aqui várias facetas ligadas à arte, em que ele tem ali um surto em que está a pintar a morte lá numa casa, que era a sua casa de infância, e tem aqui um surto e quase que há aqui uma descrição, até diria sexual, Sim. com a situação em que ele está a pintar o quadro. O Bruno Raminhos disse que eu devia estar a tomar ácidos quando escrevi este capítulo, ou outros também, mas especialmente este. E foi difícil porque eu tive que entrar na cabeça dele. Eu tento sempre entrar nas cabeças dos personagens quando as crio, mas aqui entrar na cabeça do Lázaro era uma coisa muito pesada, muito densa, muito negra. Dito isto, foi a personagem que mais gozo me deu criar e que mais me prazer, quando olho para trás, não é? Para o que escrevi e para o que está publicado, tive um gozo gigante em criar o Lázaro. Adoro a personagem do Lázaro. Gosto das outras também, mas sinto que tenho aqui um bocadinho mais especial pelo desafio. Eu gosto destas personagens que me dão luta. E o Lázaro deu muita luta, muita. Mas adoro, adoro. Até porque ele está muito associado à tradição do Dia de Muertos do México, que eu também gosto muito. Sim. E pronto, ganhei aqui um carinho especial. A minha personagem favorita até hoje dos meus livros todos continua a ser o Gaspar Jonas, como digo várias vezes, mas eu diria que o Lázaro está muito perto logo a seguir. Porque por este lado de gozo, do prazer, e pronto, vocês sabem que a parte que eu mais gosto na escrita é de criar personagens e de as desenvolver, e aqui o Lázaro, pronto, foi aqui um desafio. Mas a Serafine também foi um desafio, para já por ser mulher, é sempre mais complicado, né? Um autor masculino está a escrever uma mulher, e porque a Serafine é um misto de aquela deusa maravilhosa que as pessoas choram quando ouvem as músicas, mas depois tem ali um lado super duro e obscuro também. É um obscuro diferente do Lázaro, porque o Lázaro é mais óbvio, é mesmo negro, escuro e psicótico quase. A Serafine é mais manipulador, mais ligado à emoção, é um bocadinho diferente. Mas pronto, e já falei imenso, porque eu quando falo das personagens não me calo. Olha, estavas a dizer que o Lázaro te deu luta. Sim, Quando o Lázaro estava a dar luta, era fácil fechar o computador e voltar ao normal? não. Ou ele andou contigo esses dias, esses tempos? Eu digo-te mais, ele anda comigo ainda. Eu Ainda? ainda não me consegui desligar das personagens. Normalmente eu só me consigo desligar completamente das personagens quando inicio um projeto novo. Por acaso até já comecei outro projeto, se quiseres podemos falar disso mais para a frente, Sim, vamos falar. ahm, mas eu ainda não consegui desligar. Eu terminei a primeira versão do livro em novembro de 2025. Depois vieram as revisões e os cortes, etc. Pronto, li o livro muitas vezes, conheço o livro de trás para a frente. O livro foi muito bem trabalhado, correu super bem com a editora, e com o revisor e com o assistente e tudo mais. Foi mesmo, e com os beta readers também tive, que me ajudaram imenso. Ahm, e pronto, supostamente, estando cá fora o livro, eu já me devia estar conseguido desligar deles, mas não consigo. E Ainda que é que o estou aqui Lázaro no em que é que processo. o Lázaro te anda a atormentar? Se puderes, confidenciar, senão está tudo bem. O Lázaro anda-me a atormentar com o lado obsessivo dele com criatividade, porque eu nisso sou muito parecido com ele. Não é que eu seja
não é aquela busca pela perfeição, mas é a busca pela alma das coisas. Eu adoro dar alma àquilo que crio. E não é fácil nós criarmos algo e dar-lhe ali corpo e alma. Porque eu podia escrever uma história Zeca e pronto, está E feito. está feito, sim. Tecnicamente está boa, mas eu não me limito a escrever só uma coisa tecnicamente boa, eu tenho que lhe dar alma. E o Lázaro vivia sempre com essa obsessão, e era uma coisa que o perturbava e castrava e limitava a vida pessoal. E eu sinto bastante isso. Eu sou um bocadinho. Não é que seja obcecado, mas dou muita importância à criatividade. Para mim, a criatividade é um dos aspectos mais importantes da minha vida. Sempre fui muito. Tive muita inspiração desde pequenino, muita imaginação, mas ao mesmo tempo eu quero colocá-la cá para fora e quero honrá-la, quero honrar a minha própria criatividade. Daí o Lázaro ainda estar aqui um bocadinho comigo, ainda não Mas desapareceu a completamente. certo ponto torna-se exaustivo. Sim, epá, não quero chegar ao ponto dele, não é? Aquela opção. Não, sim, mas Mas sim, aliás, eu há poucos dias publiquei, achei engraçada a ideia de criar a playlist do livro e até divulguei depois no Instagram. E quando estava a criar a playlist, estava-me a vir tudo outra vez. O Lázaro, a Serafina, a Alba, tudo. Comecei a reviver todos os momentos do livro, porque a música, desculpa, a música também está muito presente neste livro. E aquilo que entrou-me assim de uma maneira que eu pensei, fogo. Estava a tentar livrar-me destes gajos e agora voltaram outra vez. Mas eu sinto que em breve isso vai começar a acalmar porque eu já estou a criar outras pessoas malucas no meu novo projeto. claro, tu adoras. Adoro. Mas, opá, eu gosto. Pronto, eu estou-me aqui a queixar que é pesado e custa e desgasta, mas na realidade eu gosto disto. Eu gosto mesmo muito disto. E ainda sobre este livro, Sim. como é que tu geriste o ritmo da narrativa, de forma a que o leitor, quisesse obsessivamente virar a próxima página? Ou tu pensas muito nisso, ou é algo que já é natural em ti, que já sabes que vai ser assim? Eu sou um bocado híbrido a nível de processo criativo. Eu antigamente, nos primórdios da minha carreira, era, era, era mais espontâneo, não planificava tanto. Depois comecei a perceber que para o género que escrevo tem que ter um mínimo de planificação. Tem que ter pelo menos algumas linhas orientadoras. E é o que tem acontecido, especialmente com este. Eu sabia para onde é que queria ir, sabia ali alguns pontos, pontos altos da história, não é? Assim, algum acontecimento. E depois fui pintando com esse lado mais espontâneo que eu também gosto muito da escrita. Gosto que as personagens, quase que como se as personagens fossem contando a sua história através de mim. Portanto, tenho aqui alguns pontos, especialmente os clímaxes. Eu acho que tenho ali dois clímaxes na história e o final também já estava mais ou menos pensado. Depois fui preenchendo as lacunas da história, não é? As personagens também já estavam bem pensadas e já as conhecia como ninguém. Foi só depois mesmo escrever o desenrolar da história. Foi um processo fluido até, não tive aqui bloqueios, não tive avanços e recuos, foi uma coisa muito fluida do início ao fim. Mesmo quando foi para os beta readers e para a editora, não houve alterações na história nem na estrutura, manteve-se tudo igual. Teve só alguns cortes que até não ficou mal ter cortado, ficou melhor. Realmente eram coisas que estavam ali um bocadinho a mais. Ahm, Portanto, eu acabo por ter. Eu tenho colegas, às vezes falo com alguns colegas que têm uma estrutura com tudo, o esqueleto, e depois é que começam a escrever. Eu não gosto muito disso, pessoalmente. Sou um bocadinho mais como a Mafalda, já tenho que falar disto com ela. A Mafalda também gosta muito desse lado muito espontâneo, em que a história é que vai surgindo naturalmente. E eu gosto disso também, gosto desse lado como se fosse um quadro e a pessoa vai pintando o quadro e tudo mais. Acho que é muito giro e pronto, e dá algum prazer, não é? Tipo, nós sentimos que somos uma espécie de esquizofrénicos que vamos escrever daquilo que está na cabeça. Olha, e quando o leitor fechar a última página, do peso Uhum, dos outros, não sim. desculpados, que sensação ou que pergunta é que gostarias que ficasse,
a ecoar na cabeça do leitor? É uma coisa muito simples. É o que é que nós estávamos dispostos a fazer para carregar o peso dos outros. Portanto, aqui eu tenho aqui quando te criei este título, quis falar do peso a vários níveis. É o peso que nós carregamos de outras pessoas, ou que estamos dispostos a carregar, ou aquele peso que nós queremos atirar para os outros. Portanto, há aqui várias dimensões do peso, também a parte da criatividade, como já falei, o peso da criatividade na nossa vida, o peso das memórias, é um peso a vários níveis. E eu queria que a pessoa fechasse e ficasse a pensar exatamente sobre isso. Será que nós, se surgisse este procedimento, será que nós éramos capazes de carregar o peso de alguém para salvar essa pessoa, por exemplo? Imagina que tens alguém que é muito querido e que essa pessoa está a sofrer. Ficarias com as memórias negativas dessa pessoa? Portanto, acaba por ser aqui uma mensagem um bocadinho de empatia. Até que ponto é que nós temos empatia suficiente para carregar a negatividade dos outros, não é? Que sacrifícios é que estamos dispostos a fazer? Portanto, eu acho que é o meu livro em que termino, não é spoiler, calma, mas é o meu livro em que o final tem mais esperança do que os outros. Eu termino ali com uma notinha mais Sim, esperançosa, mais esperançosa. sim. E E é muito isso reveladora também. também, também. Portanto, Não é isso estava que a eu queria. contar. Pronto. Até agora ainda ninguém conseguiu adivinhar ali o final, portanto isso é bom. Ainda Sim, não, ninguém. de todo. Não, toda a gente que mandou mensagens e que falou comigo, ainda ninguém conseguiu descobrir. Mas é isso, é a pessoa fechar o livro e que o livro ainda fique com a pessoa durante algum tempo, em que reflita sobre estas questões. Mas principalmente a questão da empatia, sim. O livro que o final que questionaram que o pessoal normalmente questiona mais é o do peso dos culpados. O peso dos culpados. O sono dos culpados. Olha, está uma mistura na minha Esse adoro, cabeça. adoro é que mistura sempre os meus títulos. Agora perguntei sobre o sono dos culpados. É, Sono. sim, mas estavas a perguntar, desculpa, Se é esse o final que os leitores questionam mais. do som dos culpados. Sim, Sim, questionam-se, mas aí é um questionar sobre a história em si. sim, Diria que no peso dos outros é questionar sobre a vida. É sim, sim. extrapola um bocadinho a história do livro. Mas sim, sim, eu acho que o som dos culpados causou mais ansiedade nas pessoas. Toda a gente a Querer e mandar saber. mensagens. O que é que isto significa, esta última frase? E Mas tu? a O que tu missão era essa, quiseres. é o que tu quiseres. Que eu adoro, enquanto leitor, enquanto escritor, eu adoro finais, não é que sejam finais totalmente em aberto, mas gosto que fique ali uma abertura para haver uma interpretação da parte do leitor. Eu recentemente li o livro da Raquel Fontão, não sei se já leste, Ainda não li. pronto, Ainda não li. aconselho mesmo, é muito bom, o Nada a Temer. Eu tenho lá os outros dois dela para ler, mas ainda não li. Mas pronto, li o Nada a Temer e a Raquel também faz isso na perfeição. Tem uma história que é o típico show don't tell, portanto o leitor vai preenchendo aqui as lacunas da história e o final também. O final também é daqueles finais em que tu fechas e ficas a pensar: o que é que eu acabei de ler? Depois começas a interpretar e a pensar, se calhar é isto e aquilo e aquilo e aquilo. E eu adoro essa personalização da leitura, em que, ok, o escritor trouxe uma história, mas o leitor depois fica com uma história só sua. Eu acho isso muito, muito giro. Gosto Mas depois mesmo há muito. guerras. Não era isso que ele queria dizer. Tu não sabes o que é que o autor quis Também. dizer. E também há muitos leitores, e eu respeito isso, há leitores que querem tudo explicadinho até ao último detalhe. E tem que ser um final Sim. em que está tudo explicadinho. E eu respeito isso. Há gostos para tudo. Mas eu não sou esse tipo de autor. Nem de leitor. Como leitor também não gosto desses finaizinhos todos perfeitinhos e explicadinhos. Gosto de ficar sempre ali uma pontinha dê para interpretar e para debater e para ficar a olhar para uma parede branca e a deprimir e a chorar ou alguma coisa assim. Tu adoras deprimir. Já estou mesmo a ver. É. Olha, quero saber agora o que é que vem a seguir. Então, o que é que vai a seguir?
eu, como já disse, tive um ano muito complicado. Este livro foi muito complicado. Então falei com a minha querida editora, Diana Garrido, que eu gosto muito. É verdade, eu adoro a Não, Diana. não questiono. Ela parece-me ser uma pessoa muito, muito fixe. Gosto muito dela, dou-me super bem com ela, temos muita química, trabalhamos super bem. E então, felizmente, ela dá uma abertura para ser sincero e para ser honesto e frontal. E então disse-lhe numa reunião que tivemos, disse-lhe, olha, estou muito cansado. Foram 4 livros em 4 anos, isto é um desgaste gigante, porque tenho muito stress no trabalho, tenho stress a divulgar livros e nas redes sociais, que as redes sociais têm tanto bom como de mau, não é? Porque conseguimos chegar aos leitores, mas ao mesmo tempo parece uma prisão. Sim. E às vezes não tenho cabeça, pronto, simplesmente não tenho cabeça para redes sociais e conversas e etc. E E então disse, podcasts olha, chatos. podcasts chatos e convites que eu Que penso, nunca mais acabam. mas Parem, para, calem-se. para com os podcasts, acaba com os podcasts. E então falei muito abertamente e disse que estava cansado, que sentia que precisava de uma paragem, mas ao mesmo tempo não queria uma paragem completa porque a minha cabeça não para de trabalhar e eu tenho sempre aqui ideias, mil ideias para pôr cá fora. E então surgiu a proposta de, como a Diana também é editora da Iguana? Iguana, que é a chancela de novela gráfica e banda desenhada da Penguin, surgiu a proposta de eu aventurar-me em banda desenhada. Uau. E eu achei espetacular, porque eu leio muita banda desenhada. Nos últimos 2 anos não tenho lido tanto, mas sempre li e tenho montes deles aí em casa. Sempre foi um género que me identifiquei muito. Eu próprio tenho uma escrita e um estilo muito visual. Eu quando escrevo, Sim, quando eu digo a expressão do balãozinho na cabeça é real. Eu tenho aqui tudo a acontecer na cabeça e vou descrevendo o que estou a ver. Portanto, eu acho muito que, cinematográfico. exato, eu acho que funcionaria muito bem. E então aceitei o desafio. Estou já a trabalhar nisso. Aliás, já apresentei a proposta de história e de personagens e tu fiz assim uma espécie de bíblia para apresentar à Diana para aprovar e ela gostou muito, fiquei muito contente, felizmente, fico sempre com medo, mas ela gostou. E agora vou passar à próxima fase que é o guião. Tenho que fazer um guião que estive a aprender, também não sabia como é que seria feito, em que basicamente tenho de descrever tudo o que acontece nos quadradinhos da história. Uh, o que é que acontece a nível de história, os balõezinhos, se tiver os balõezinhos, a cor, se tiver também alguma ideia para a cor. Portanto, tenho que descrever tudo, que é para depois passar à próxima fase, que aí já não sou eu, que é a fase da ilustração, Ilustração. que ainda está em aberto. Vamos os dois, eu e a Diana, vamos à procura de alguém que se enquadre na história e que esteja interessado também, porque isto vai ser uma trabalheira, Claro. vai ser um projeto complexo. Eu ainda não sei ao certo quantas páginas, nada disso, ainda vou trabalhar nisso. Mas pronto, estou entusiasmado porque é uma paragem não paragem, porque é uma coisa nova, é uma coisa diferente e que me permitiu também aprender alguma coisa. E pronto, e se tudo correr bem, sairá para o próximo ano. Se da minha parte correr bem com o guião e depois do ilustrador também conseguir fazer a tempo, sairá no próximo ano, se calhar mais para o final do próximo ano, portanto não será uma coisa assim tão breve quanto isso. Mas pronto, estou entusiasmado com isso. Não posso dar grandes detalhes ainda, mas vão perceber que é uma história do Fábio. Sim, está lá o Fábio todo. É thriller à mesma, com toques de terror. Vão perceber, mesmo aquelas pessoas que são os meus leitores que estão habituados a ler um livro e se calhar até nem gostam tanto de banda desenhada, mas eu acho que vão gostar à mesma porque é muito Fábio à mesma. Está ali Sim. a loucura e a escuridão e está lá tudo do Fábio. E pronto, E e é isso. espero que encontres um ilustrador que consiga transmitir o Fábio, no caso, Sim, aquilo que sim. a tua escrita, o teu Sim, mundo. sim. É assim, eu tenho alguma abertura para estilos diferentes, eu estou com alguma abertura. A parte visual, há ali só alguns detalhes que vão ter mesmo que ser seguidos, isso é quase uma exigência, mas depois a nível de estilo também não estou a ser muito. Ai, tem que ser este estilo, por exemplo, manga.
Eu falei à Diana que gostaria, mas isso é pessoal e não é uma exigência, que fosse ali um misto entre um estilo mais manga e um estilo mais ocidental. Porque o próprio Ok, estilo de história é muito ligado ao estilo japonês. A nível de ok, história, vou falar a nível de ok. história. Uma das referências que eu estou a tomar como maiores é o Junji Ito, que é o autor de terror, o maior autor de terror de banda desenhada. Tu conheces? Espera aí que eu mostro. Posso sair um bocadinho e mostrar? Podes, à vontade. Espera aí que eu tenho. A pedir uma autorização. Muito bom. Ele está na própria casa e a pedir uma autorização. Pronto, é agora. Pronto, tenho aqui. Ai, ia caindo agora. Ai meu Deus, em Ai, direto? Não, vai ficar gravado. Ah, eu Pronto. conheço essa capa. Pronto, este é o mais conhecido dele, que é o Isso é enorme. Uzumaki. Pronto, dá para ver mais ou menos o estilo. O Uzumaki eu acho que é o mais conhecido, sim, que é uma história muito amarada de uma aldeia em que as pessoas são obcecadas com espirais e toda a história é toda uma obsessão com espirais. E depois há assim muito body horror também, é assim uma cena mesmo Podia bué. ser uma história tua, facilmente. Pronto, e está aqui outro também que é o Sensor, também, é mais pequenino. E que editora é que são, por São acaso? diferentes, este por exemplo é da Presença, saiu pela Ok, Presença. Este aqui é da Devir, ele tem saído em ok. editoras diferentes. Portanto, uma das minhas maiores referências para esta história é o Junji Ito. Não quer dizer que seja este estilo de ilustração, estou só a Sim, sim, mostrar a sim. nível de estilo de história. Portanto, é esta a direção que eu estou a seguir mais ou menos para criar a banda desenhada. A banda desenhada também está com um boom agora, especialmente com o manga. O manga está a vender para caraças. Mas também coisas assim um bocadinho mais ocidentais também está a seguir muito. A novela gráfica, os mangas, a banda desenhada. Parece que há um revival da banda desenhada. Portanto, pode ser aqui um caminho, olha, quem sabe. Ai, sim, por favor. E umas edições incríveis. Sim, 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 sim. Não, isso eu por acaso até gosto bastante das edições de banda desenhada da Iguana, porque são sempre livros assim muito diferentes e muito criativos a nível do estilo de ilustração. Eu estou com umas ideias muito loucas aqui também para a estrutura da história também, porque epá, eu estou a tentar não falar nada porque não posso mesmo. Sim, Mas não, mas estou a sentir muito excited em relação sim, a tudo sim, e estás-te a travar. Por sim, isso eu não te vou torturar mais. não, mas estou muito excited, isso estou, sim, para criar Sim, esta. e dá para perceber. Muito obrigado, Fábio. Nada, gostei muito para variar. Gostei muito Ah, para variar. para Era variar, isso que eu queria tipo, se dizer. fazemos isto todas as semanas. As pessoas é que não Não, veem. Isto é está no sempre arquivo. está no arquivo. Não, é sempre um gosto, claro. Eu gosto muito de ti, sabes disso. Sinto Ai, muito. não sabia. Não, sinto muita química. Eu estou sempre a dizer às pessoas: olha, o Zé é muito parecido a mim, e dou-me super bem com ele porque nós somos parecidos. E é- Olha, se as nossas conversas do WhatsApp qualquer dia Não, são não vistas pode, por alguém, não no pode, WhatsApp e Instagram, nós não estamos pode, feitos. não pode. Aqueles stickers todos e aqueles prints, não pode ser. Isso, olha, fogo no parquinho. Sim, manda mais fogo. Vai. Não, mas olha, isto é muito giro. Agora fora de brincadeiras. Eu sei que isto vai parecer muito clichê dizer isto, mas ahm, é duro divulgar livros. Eu gosto muito de escrever livros. A parte da divulgação custa-me um bocadinho, porque não gosto tanto da parte da exposição e ter que andar nas redes sociais. Mas há uma coisa muito boa que me tem trazido que é novos amigos, onde tu estás incluído, o Bruno, a Daniela, por exemplo. Pronto, há aqui muitos que eu podia referir. Mas isto realmente é as coisas boas que nos trazem os livros, é isto mesmo. Não é pela riqueza, é pelo carinho das pessoas que vou conhecendo. Isso é muito real. E traz sempre o meu carinho e traz sempre aqui um leitor, Sim. mesmo que quando tiveres tipo 90 anos e te escrevas sobre, sei lá, a Amélia que se apaixonou pelo António. Não, e com 90 anos eu vou ser a Meryl Streep sim, no She Devil, naquele filme. Uma mansão cor-de-rosa com um rabo de plumas. Meu Deus. Ai, adorava ver isso. Já estou a imaginar a tua foto. Oh, diva.
Sim, assim com o cabelo loiro, tipo a Meryl Diva. Streep, assim. É o meu sonho, eu vou ser a Meryl Streep, escritora de livros cor-de-rosa. Sim, depois também te estou a imaginar tipo numa mistura com The Devil Wears Prada. Depois tu no final das entrevistas, that's all. That's all. Tipo na feira do livro acabas a apresentação, that's all. Mas sabes que esta Adorava. personagem do She-Devil, ela já tinha esses livezinhos de assim Ah. muito endeusada. Yes, please, yes. E depois agarrava assim nos cabelos, assim os caracóis. Yes, please, yes. Não, eu estou a Foi aí que ver esse filme, começou. é o máximo. Aquilo Por é mesmo a favor, minha fantasia de fantasia de vamos escrita. vamos fazer um react a esse filme e Sim, vamos publicar. Vai ser incrível. vai ser lindo. Aviso já. Olha, obrigado mais uma vez. Não Obrigado, desligues. eu. Não, não, não. Pronto. E é isso. Ok, obrigado. Olha, pronto. Obrigado é É. quem nos vai ouvir ou quem está a ouvir, pronto. Sim, e quem chegou até agora vai ter que dizer qualquer coisa. Vai ter que nos mandar uma mensagem a dizer. Vocês hum, são malucos. Não, isso é muito básico, Fábio. Por favor, eu esperava mais de ti. Estou sem imaginação. Eu, na realidade, sou uma fraude, não sei eu que escrevo os livros. Isso! Vai ser isso. O Fábio é uma fraude, ele não escreve os livros. Exatamente. Ia adorar ler isso. O Fábio é a Frida McFadden de Portugal. Mas eu acredito nessa conspiração. Agora vou meter achas na fogueira. Eu acho que a Frida McFadden não é real. Eu acho que são os pacientes dela que escrevem os livros. Isso não sei, mas eu acho que aquilo é um grupo de pessoas que escreve, tem uma fórmula, há um grupo de pessoas que escreve tipo ghostwriters. Portanto, aquilo, Frida McFadden é uma marca. E depois aparece aquela senhora com peruca, a suposta senhora com peruca, que eu acho que é só figurante. Eu acabei de criar uma teoria. Hum. Estás a ver aquela teoria de que a Beyoncé tem a Cia na cave e é a Cia que lhe escreve as músicas? Não sei se já ouviste essa teoria. É CIA. Estava a pensar na CIA, tipo agência secreta. Não, não, não. A Cia, a cantora, Chandelier, Sim, já ouvi, já Christopher ouvi. Chandelier. Pronto. Ela tem pacientes que são escritores e fechou-os na cave. Olha, E são esses que. Olha o livro, Fábio. olha o livro. É isso mesmo. Aí eu ia dizer: olha o teu corações de papel numa versão alternativa. Yeah. É uma Por versão isso, muito olha. hardcore, muito hardcore. Não, mas era interessantíssimo. Era Em vez de interessante. Frida McFadden. Não, depois isso inventava-se outro nome Sim, qualquer. inventava, sim.